Well, we've heard the gospel already here at this conference, Nós já ouvimos o Evangelho aqui nessa conferência, and this is the last meeting of the 2 days conference we have enjoyed. e esse é a última reunião dessa conferência que nós nos regozijamos aqui desses 2 dias. And this could be the last time that the gospel will go forth. E esse pode ser a última vez que esse Evangelho vai ser pregado. God is long-suffering, A longanimidade de Deus not willing that any should perish, não quer que ninguém pereça, but God's patience will come to an end, mas a paciência de Deus vai chegar a um fim. and judgment will fall E juízo cairá upon these lands that have heard the message sobre esses países que ouviram a mensagem and rejected the Savior. e rejeitaram o Salvador. So everyone in this company tonight Assim, qualquer um esta noite aqui is either an acceptor of Christ, pode ser um que tem aceitado a Cristo, a rejecter of Christ, um que rejeitou a Cristo, or a neglecter. ou um que está negligenciando a Cristo. We're all in that one of those 3 categories, those 3 classes. São essas 3 classes em que qualquer um de nós pode se encaixar. And God does not promise you another opportunity. E Deus não promete a vocês uma próxima oportunidade. Today is the day of salvation. Hoje é o dia da salvação. I don't believe there's anyone in a lost eternity tonight who Eu não- expected to go there. Eu não acho que nenhum aqui espere estar na eternidade perdido. They expected to be saved before they passed into eternity, Eles esperam ser salvos antes de passar para a eternidade. but they neglected their salvation. Mas eles negligenciaram a sua salvação. Procrastination is the thief of souls. Procrastinação é um enganador de almas. Deixa eu só traduzir a palavra procrastinação, é deixar para mais tarde, tá? Satan uses that weapon so cleverly. Satanás usa muito essa arma para as pessoas. You may hear the gospel many times, Podemos ouvir o evangelho muitas vezes, but if you don't make a decision for Christ, mas se você não fizer uma decisão por Cristo, your heart becomes harder. seu coração se endurece. It goes in one ear and comes out the other ear. E aí entra por um ouvido e sai pelo outro. But God wants you to be saved, dear friends. Mas, queridos amigos, Deus quer que você seja salvo. He looks down upon this world. Ele olha aqui abaixo neste mundo, He's looking for sinners. está buscando pecadores. He sent His beloved Son for that purpose. Ele mandou o seu amado filho com esse propósito. He's not willing that any should perish. Ele não quer que nenhum se perca, But Satan is active. mas Satanás está ativo. He is a strong man. Ele é um homem forte. And he's armed with all the entertainment of this world Ele está armado de todo o entretenimento deste mundo to keep you unawakened to your need of Christ. para manter você adormecido quanto à necessidade sua por Cristo. And you'll wake up when it's too late E você pode acordar quando for muito tarde, in a lost eternity na eternidade perdido, if you refuse the Savior se você rejeitar o seu Salvador. who's waiting Ele está esperando, with his arms wide open, seus braços muito abertos, with the mark of the nails in his hand, in his side. com as marcas dos pregos nas suas mãos e o seu lado ferido. He went back to the glory with those marks, Ele foi de volta à glória com essas marcas. and he'll have them for all eternity. E as terá por toda a eternidade. They tell you of his love, Essas marcas falam do seu amor, of his grace. da sua graça. What held the Lord on the cross? O que foi que manteve o Senhor na cruz? It wasn't the nails, Não foram os pregos, it was love for your soul. mas foi o amor por sua alma. And really, it was our sins that nailed Christ to the cross. E de fato foram os nossos pecados que pregaram a Cristo na cruz. And yet the Lord in love would bear the penalty. E ainda assim, o Senhor em amor levou essa penalidade. You know, in Hebrews chapter 1, Em Hebreus capítulo 1, maybe we'll just look at that here at the outset. vamos ver alguns versículos. We're going to look at some other verses, but Hebrews chapter 1, Veremos outros versículos, mas primeiro aqui em Hebreus capítulo 1, verse 3. versículo 3. Being the brightness of his glory, the express image of his person,
upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. What a presentation we have here. Que apresentação temos aqui? The eternal Son of God, O eterno Filho de Deus, who is in the bosom of the Father que está no seio do Pai, from a past eternity. na eternidade passada. He knew all that was in the heart of God. Ele sabia tudo o que estava no coração de Deus. And he came to this earth E ele veio a este mundo uninvited. sem ser convidado. We've been invited to this conference this weekend. Nós somos convidados para vir nessa conferência aqui e agradecemos a bondade desses irmãos. The Lord Jesus entered the world which his hands had made, O Senhor veio a este mundo, cujo mundo foi feito por suas mãos, and he was rejected e ele foi rejeitado by his creature. por sua própria criatura. He was nailed to the cross. Foi pregado àquela cruz, He was spit upon. foi cuspido. The high priest spit in his face. O sumo sacerdote cuspiu em sua face. How terrible. Que terrível. The Son of God. O Filho de Deus. The very men who nailed him to the cross. O homem que pregou na cruz, He was giving them their breath at that moment. ele estava recebendo do seu sopro. We read in Daniel 5, the God in whose hand thy breath is, thou hast not glorified. The God in whose hand thy breath is, thou hast not glorified. O Deus em cujo sopro de vida está, não foi glorificado. Well, here in our chapter, here in Hebrews 1, Mas aqui nesse capítulo, em Hebreus 1, the glory of the person of Christ a glória da pessoa de Cristo is presented to us. é apresentada a nós. The brightness of the eternal glory O brilho da glória eterna. in a past eternity. No passado eterno, He had riches. na eternidade passada, ele tinha posses, riquezas. He had glory. Ele tinha glória. And he laid it aside E pôs isso tudo de lado to enter this world para entrar neste mundo, to save your soul from eternal judgment. para salvar a sua alma de um juízo eterno. The one who created the universe. Aquele que criou o universo. You look up into the heavens. Olhamos para os céus. They tell us there are billions of galaxies there in the heavens. Billions. Nos é dito que há bilhões de galáxias em todo esse universo. We're just in one galaxy. E nós estamos em apenas uma delas. And the galaxy we are in E a galáxia em que nós estamos has millions of stars. tem milhões de estrelas. Here was the creator of the universe Aqui estava, então, o Criador de todo o universo, entering his world entrando nesse seu mundo, in wondrous love em maravilhoso amor and grace, e graça, coming from God vindo de Deus, to his creature with a message of pardon. a sua criatura com uma mensagem de perdão. And he did not return to the glory E ele não voltou à glória until he had finished the work. até que ele completasse essa obra. As we read in this verse, Como lemos nesse versículo. when he had purged our sins, Quando ele purificou os nossos pecados, when he had paid the price, quando ele pagou o preço, when he exhausted the judgment, quando ele exauriu todo o juízo, when he bore the penalty, quando levou o juízo and satisfied God about the question of sin, e satisfez a Deus no que diz respeito ao pecado, he entered the presence of God ele entrou na presença outra vez de and Deus sat down. e sentou-se. The work was finished. A obra estava completa. For God's glory, Para a glória de Deus for your blessing. e para a sua bênção. I live in the capital of Canada. Eu vivo na capital do Canadá, That's where the Prime Minister lives. lá onde o primeiro-ministro mora. I know his house, Eu conheço a casa dele, but I've never been invited mas nunca fui convidado to have a cup of tea with him. de tomar um chá com ele lá. He's my brother in the Lord. Ele é meu irmão em Cristo, And but I would not walk into his office mas eu não vou entrar no seu escritório and sit down. e sentar-me. I wouldn't have any right to do that. Não teria nenhum direito de fazer The isso. security would put me out quickly.
O segurança me poria para fora imediatamente. But that's the Lord Jesus. Mas este é o Senhor He Jesus, had every right to enter the glory, que tinha todo o direito de entrar na glória to sit down e sentar-se at the right hand of God. à direita de Deus. And, dear friends, that work was finished on the cross. Queridos amigos, essa obra foi completada na You cruz. can't add anything to it. Você não pode acrescentar nada a ela. It is a perfect work É uma obra perfeita, done by a perfect person feita por uma pessoa perfeita, to give you a perfect standing before God. para dar a você uma posição perfeita diante de Deus. It's the person and work of Christ that we speak of tonight. E esta noite falamos da pessoa e da obra desse Salvador. Peter said he did no sin. Pedro diz que ele não conheceu o pecado. Paul said he knew no sin. Paulo disse que ele não conhecia o pecado. Paul was a very educated man, you know. Vocês sabem que Paulo era um homem muito educado. Peter was one that was always doing something. Pedro é aquele que estava sempre fazendo alguma coisa. But then John said, Mas aí então João disse, who presented the Lord as the eternal Son, que apresentou ao Senhor como o Filho eterno, in him is no sin. disse, nele não há pecado. There we have the testimonies. Assim nós temos os testemunhos. But when the Lord was on the cross, Mas quando o Senhor estava na cruz, and the judgment of God fell upon him, e o juízo de Deus caiu sobre ele, he bore the penalty for sin. ele sofreu o juízo pelos pecados. Some people say, confess your sins and come to God. Alguns dizem, confesse seus pecados e venha para Deus. I can't do that. Eu não posso fazer isso. There's too many sins in my life. Tem muitos pecados na minha vida. They were as high as a mountain. É mais alto que uma montanha. But this I know. Mas isso eu sei. When the Lord died, Quando o Senhor morreu, God who knew my sins, Deus que conhecia os meus pecados, all those filthy sins that I had committed, todos aqueles imundos pecados que eu cometi, were taken and placed upon the head of the Son of God. foi colocado sobre a cabeça desse Filho de Deus. We read in 1 Peter, Lemos em 1 Pedro, who his own self bare our sins in his own body on the tree. ele em si mesmo levou sobre o seu corpo os nossos pecados naquela cruz. Dear friend, that's what Christ has done for you. Querido amigo, isso é o que Cristo tem feito por você. And Paul says in 2 Corinthians, E Paulo diz em 2 Coríntios, knowing the terror of the Lord, conhecendo o terror que é Deus, we persuade men. nós persuadimos os homens. Paul is there speaking about the judgment seat of Christ. Paulo está lá falando do trono de juízo de Deus. Maybe we Vamos should ver. turn to it. 2 Corinthians 2 Coríntios, chapter 5. capítulo 5. In this chapter, Neste capítulo, Paul refers to the judgment seat of Christ. Paulo se refere ao tribunal de Cristo. That is brought out in verse 10 Isso é trazido no versículo 10 and verse 11. e no versículo 11, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Well, in verse 10 it speaks of the believer appearing before the judgment seat of Christ. Assim, no versículo 10, nos é falado do trono, do tribunal que o cristão deve comparecer perante Cristo. Because we each one must appear before the Lord, Porque cada um de nós deverá se apresentar diante do Senhor. not to be judged for our sins. Não para ser julgado por nossos pecados. That judgment was accomplished at the cross. Esse juízo foi cumprido na cruz. This judgment seat will be a manifestation of our lives. Esse tribunal de Cristo será a manifestação das nossas vidas. It'll be a review of our lives Será uma revelação do que as nossas vidas foram, as believers. como crentes. But it will not be a judicial examination, no. Mas não vai ser um exame judicial de nós. Because the work of Christ, the blood of Christ has given us a title to glory. Porque o sangue de Cristo nos
capacitou, nos intitulou a estarmos na glória de Deus. The Lord took our place on the cross. O Senhor tomou nosso lugar na cruz He gives us His place in the glory. e agora nos dá o seu lugar na glória. So there's no condemnation, no judgment for the believer. Assim não há nenhuma condenação, nenhum juízo mais para o crente. But for the unbeliever, Mas para o incrédulo, there's also a judgment seat. há também um tribunal de juízo. Every unsaved soul E cada alma que não é salva must meet God. terá que se encontrar com Deus. And the judgment seat, the great white throne, E o grande trono branco, o trono de juízo, will not take place in this world, não vai ter lugar neste mundo, but in space. mas no espaço. And those who have refused Christ E aqueles que recusaram a Cristo, will be rejeitaram, raised from the dead se levantarão dos to mortos stand before the one they rejected. para estar de frente daquele que um dia foi rejeitado. And every eye shall see him. E cada olho o verá. And their lives will be exposed, everything they have done. E a vida deles também será exposta, cada coisa que fizeram. This is what Paul is thinking of here. Isso é o que Paulo está pensando aqui agora. He says, if it is a solemn thing for the believer to stand before the Lord, Se é uma coisa solene para o cristão estar diante do Senhor, all our works and ways will be manifest. em que todo o nosso trabalho e nossos caminhos, os modos de agir serão trazidos diante do What Senhor. about the unsaved, O que pensar dos que não são who have salvos, no covering for their sins, que não têm nenhuma cobertura para os seus pecados, who have no refuge, que não têm nenhum refúgio, and die in their sins, morrendo em seus pecados, and they are raised in their sins? e são ressuscitados em seus pecados. If you're unsaved, Se você não é salvo, you could be at that judgment seat você poderá estar nesse trono de juízo and see the Lord, e ver o Senhor, not as your Savior anymore, não mais como seu Salvador, but your judge. mas como seu juiz. He doesn't want to judge the sinner. Ele não quer julgar o pecador. It's a strange work for him, Essa é uma obra estranha para ele, but he is holy mas ele é santo and must punish sin. e deve punir o pecado. And then, in the same chapter, we have, in verse 15, E nesse mesmo capítulo, no versículo verse 15, 14, the 14. love of Christ constraineth us, porque o amor de Cristo nos constrange, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. That's the other side. The background is the judgment seat of Christ. Esse é o outro lado, mas o cenário é o tribunal de Cristo. But here is the message of pardon. Mas aqui o que nós temos é a mensagem de perdão. Here is the love of God Aqui é o amor de Deus trazido, revealed. revelado, It led him to give his son, que o levou a entregar seu filho, the dearest object of heaven. que é o objeto querido dele. The Lord Jesus entered the world, Assim o Senhor Jesus veio, entrou no mundo, went to the cross, foi até a cruz, allowed man to nail him there and scourge him, permitiu que o homem o pregasse lá e que zombassem dele. Then God said, "It is enough." E aí Deus diz, isso já está completo. Man had displayed all the wickedness of his heart. O homem revelou toda a ruindade do seu coração. And God did not intervene. E Deus não interveio. Imagine looking down and seeing that awful treatment of his son. Imaginem ele olhando aqui embaixo e vendo aquele terrível tratamento que estavam dando ao seu filho. And heaven was silent. E os céus se calaram. And after man had shown the evil of his heart, E após o homem mostrar todo o mal do seu coração, God stepped into the scene. Deus entra então em cena. And for 3 hours, E por 3 horas,
Darkness veiled the world, Trevas velaram o mundo and our sins were placed upon him. e nossos pecados foram colocados sobre ele. Oh, what agony. Oh, que agonia! We cannot conceive the depth of his suffering. Nós não conseguimos conceber a profundidade dos seus sofrimentos. In the Old Testament, you No Velho remember, Testamento, lembrem, there were many sacrifices. houve diversos sacrifícios. They were killed, Eles não eram mortos and the fire consumed them. e o fogo consumiam esses sacrifícios. But when the Lord was on the cross, Mas quando o Senhor estava na cruz, he was the sacrifice. ele era o sacrifício. He consumed the fire. Ele consumiu todo o fogo For the believer, there's no judgment. para o crente não haja nenhum juízo. It was exhausted Foi exaurido on the cross of Calvary. na cruz do Calvário. Then he rose triumphant. E aí ele então levantou triunfante. The grave could not hold him, A sepultura não o pôde reter. and he returned to the glory. E ele então retorna à glória. Turn with me to Acts chapter 8 for a few moments. Time is Vamos going abrir agora um pouquinho de tempo no capítulo 8. O tempo já está se acabando. Atos 8. We'll make a few comments about this chapter. Faremos alguns breves comentários nesse capítulo, Probably it is familiar to many of us. que provavelmente é muito familiar a muitos de vocês. Philip is called an evangelist, Filipe é chamado de evangelista, but he didn't start off in that work. mas ele não começou nessa tarefa. He started as a deacon in Jerusalem. Ele começou como um diácono em Jerusalém. But you know, Satan raised a great persecution Mas Satanás levantou uma grande perseguição in em Jerusalem, Jerusalém, so that the brethren were scattered abroad. Verse 1. assim os irmãos lá foram espalhados. No versículo 1 vemos isso. We read verse 1. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras de Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. So we find that Philip went down to the city of Samaria. E aqui encontramos que Filipe foi então até a cidade de Samaria. And preached Christ unto them. E pregou a Cristo para eles. What a wonderful subject he had. Que assunto maravilhoso ele tinha. He preached the person of Christ. Ele pregou a pessoa de Cristo. That's the theme of the gospel. Esse é o tema do Evangelho. But the work had started in Samaria before this. Mas a obra já tinha sido iniciada em Samaria antes We dele. go back to John chapter Se 4, nós formos em João, capítulo we 4, find the woman of Samaria nós vemos aquela mulher samaritana was saved from her sinful life, que foi salva de sua vida pecaminosa and she became a witness in the city of Samaria. e se tornou uma testemunha na cidade de Samaria. And the Lord Jesus himself E o Senhor Jesus mesmo remained there 2 days, ficou lá 2 dias and many believed his word. e muitos creram na sua palavra. But God desired the blessing of everyone in Samaria. Mas Deus desejava a bênção para todos em Samaria. So he leads Philip to go to that city. Assim ele leva Filipe até a Samaria. You know, the Samaritans and the Jews were not good friends. Vocês sabem que os samaritanos e os judeus não eram muito bons amigos. The Jews had been trying to subject the Samaritans for centuries, and it had been a dead failure. Os judeus tentaram por muito tempo subjugar os samaritanos, mas foi um grande fracasso. But here, Philip enters the city Mas aqui Filipe entra na cidade and he preaches Christ. e prega a Cristo. And there were miracles manifest. E milagres foram manifestados, Many souls were saved, muitas almas foram salvas, probably the whole city. provavelmente toda a cidade. Believed the gospel, Creram no Evangelho, repented of their sins. se arrependeram dos seus pecados. And verse 8 is the result. E o versículo 8 é o resultado. Great joy in that city. E havia grande alegria naquela cidade. If you accept Christ, you'll have great joy. Se você aceita Cristo, você tem grande alegria. If we don't have great joy, there's something wrong. E se não houver grande alegria, alguma coisa está errada. But when the gospel comes Mas quando o Evangelho chega and it is believed, e é crido, there's great joy. há grande alegria.
These people knew their sins were forgiven. Essas pessoas sabiam que seus pecados tinham sido perdoados. They turned from their wicked ways. Eles se desviaram de seus caminhos maus. They believed the message Creram na mensagem delivered by Philip the evangelist, que foi trazida por Filipe, o evangelista, who presented the gospel. que apresentou o evangelho a eles. He didn't have much to do as a deacon here, Aqui ele não tinha muito o que fazer como diácono, but he could preach Christ. mas ele podia pregar Cristo. And as we come down the chapter, E como nós continuamos nesse capítulo, we see that Satan brought in a counterfeit. nós vemos que Satanás trouxe aqui uma disputa. Simon the sorcerer, in verse 9. No versículo 9, nós temos o Simão, o mágico. He was not a true believer. Ele não era um crente verdadeiro. Satan tried to mix himself up with the work. Satanás tenta se misturar no trabalho, na obra. But he was identified for what he was. Mas ele foi identificado pelo que ele era. When the apostles came down to Samaria. Quando os apóstolos vieram para Samaria. But all of a sudden, Philip was called away from that work. Mas, de repente, Filipe foi chamado para largar essa obra. You might wonder about that. Você pode pensar, por que isso? Because the Lord was saving souls in Samaria. Porque o Senhor estava salvando almas em Samaria, But Philip was an obedient servant. mas Filipe era um servo obediente. And he went to the desert. E foi ao deserto. He didn't reason about it. Ele não entrou em discussões a Who respeito would be in disso. the desert? Quem estaria no deserto? God had a soul there. Deus tinha uma alma A lá. quickened soul. Uma alma acordada. An earnest seeker. Que buscava com ansiedade. Just like Zacchaeus we had last night. Como Zaquias que nós vimos ontem à noite. One who had made a long journey. Que fez uma longa viagem. All the way from Ethiopia. Desde a Etiópia. 1,000 miles. 1000 milhas. To the city of Jerusalem. Até a cidade de Jerusalém. There it was with all its ritual. Lá estava ela com todos os seus rituais. The priests sacrificing. Os sacerdotes sacrificando. Magnificent temple. Templo magnífico. But he was disappointed. Mas ele saiu desapontado. He came away. Voltou para casa. Not finding what he was looking for. Não encontrando o que ele estava buscando. There was religion. Tinha religião. But Christ was not there. Mas Cristo não estava lá. You know, if you go back in the Old Testament, se nós formos de volta ao Antigo Testamento, we have another person that went to Jerusalem. Temos uma outra pessoa que foi a Jerusalém. She was a person of great honor. Era uma pessoa de grande honra. The Queen of Sheba. A rainha de Sabá. She went to see the glory of Solomon. Ela foi para ver a glória de Salomão. And she said, the half has not been told. E ela disse, metade não foi contado. She was overwhelmed. Ela estava extasiada de ver. When she saw Solomon in all his glory. Quando ela viu Salomão em toda a sua glória. Christ in picture. A figura de Cristo. But the eunuch here, mas o eunuco aqui, he came from the same area. Ele veio da mesma área. Maybe the message passed down from the Queen of Sheba, I don't know. Talvez o caminho até passasse perto da cidade de Sabá. But anyway, he went to the same place. Mas ele foi para o mesmo lugar que ela. But it wasn't Jerusalem in its glory anymore. Mas não era Jerusalém na sua glória mais. It was Jerusalem in its shame. Era Jerusalém acorrentada. The Son of God, their Messiah, had been crucified. O Filho de Deus, o seu Messias, havia sido crucificado. So the eunuch left disappointed. Assim o eunuco saiu de lá desapontado. However, he had obtained something. Mas, entretanto, ele havia conseguido alguma coisa ali. I don't know how he got possession of the scriptures. Eu não sei como é que ele conseguiu possuir essas escrituras. But he was reading them. Mas ele estava lendo. There in his chariot. Ali em sua carroça. He was a man that had tremendous authority. Ele era um homem de tremenda autoridade. He was Chancellor of the Exchequer.
Ele era o cônsul de toda aquela estrutura, né? He had all the treasure of the queen under his control. Ele tinha todo o tesouro da rainha em seu controle. And he had a company with him, I imagine. E eu imagino que ele tinha uma companhia de pessoas junto com ele. But as he read the book of Isaiah, Mas conforme ele lia o livro de Isaías, he was ignorant, ele era ignorante, but the Lord had a messenger. mas o Senhor tinha um mensageiro. And that's all I am this evening. E tudo o que eu sou aqui esta noite é isso. A messenger, and a poor one too. But God has a message for you. Um mensageiro e um pobre no mensageiro, mas Deus tem uma mensagem para você. Just like Philip was a messenger, Assim como Filipe era um mensageiro, and he went up into the chariot. e ele então subiu naquela carruagem, And you know he was reading Isaiah 53. e ele via que estava lendo Isaías 53. Someone has said it doesn't matter where he was reading in the Old Testament. E alguns dizem Wouldn't matter. não teria nenhuma importância onde ele estava lendo o Antigo Testamento, Because you can find Christ throughout the Old Testament. porque você pode encontrar Cristo em todo o Antigo Testamento. It's the scarlet line that travels right through the Old Testament. É uma linha escarlate que passa por todo o Antigo Testamento. But we know he was reading Isaiah 53. Mas nós sabemos que ele estava lendo Isaías A 53. remarkable account of the Lord's suffering and death. Que é uma narrativa maravilhosa da sofrimento e morte do Messias. And Philip was invited into the chariot. E Filipe foi convidado para subir na carruagem. And he expounded the word to this man of authority, this eunuch of Ethiopia. E ele expôs a palavra a essa autoridade dos etíopes, esse eunuco. And his eyes were opened. E seus olhos foram abertos And he believed the gospel. e ele creu no Evangelho. And he went on his way rejoicing. E ele foi ao seu caminho gozoso. The same will happen if you accept Christ tonight. E o mesmo acontecerá se você aceitar a Cristo hoje. And he was baptized. E ele foi batizado. He identified with the Lord publicly. E ele se identificou com o Senhor publicamente. And he went back to his land Voltou para a sua terra with his heart filled. com seu coração cheio And as a testimony e como um testemunho of the power of the Lord Jesus. do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. We won't take time to look at these verses here. Nós não vamos ter tempo de ler todos esses versículos aqui, You can read them. mas você pode lê-los em casa. But as we come toward the end of our meeting tonight, Mas quando nós aproximamos do final da nossa reunião aqui esta noite, I just want to say something. apenas dizer uma coisa. I want to give a warning Quero te dar um aviso, that today is the day of salvation. que hoje é o dia da salvação. I visited the West Indies last November, Em novembro passado eu visitei as Índias and I spoke in many West. schools e falei em muitas escolas. in the Caribbean. No Caribe, It was a wonderful opportunity foi uma oportunidade maravilhosa to speak to hundreds of children. de falar a centenas de crianças. But I told them this story in many of the classes that I spoke in. E contei essa história em muitas das classes onde eu falei. I held up a card, Eu segurei um cartão assim, and on that card I had one word. e naquele cartão eu tinha uma palavra. This is the word. Esta é a palavra. Warning. Aviso. Warning. Aviso. It was in red. Estava em vermelho And I told them a story e eu contei uma história para eles. about what happened in my city. O que aconteceu em minha cidade. In that land, they don't have trains, you know. Naqueles países lá eles não têm trem. But we have very long trains in Canada. Mas no Canadá nós temos muitos trens, longas linhas de trem. Sometimes there's 100 cars Algumas vezes o trem tem 100 vagões, going across the country for 3,000 miles. atravessando o país por 3.000 milhas. You can get on a train in Canada Você pode entrar num trem no Canadá and be on it for 2 or 3 days e ficar nele 2 ou 3 dias before you get off. antes de sair dele. But anyway, I told the children this story. Assim eu disse essa história a essas One crianças. day in Ottawa, where I live, Uma vez, um dia em Ottawa, em Ottawa, onde eu back moro, in it was October, I think, eu acho que era em outubro, se eu não me engano, there was a bus
tinha um ônibus, It had 2 stories. tinha dois decks. You have them here, of course. Você tem esse aqui também, 2 andares. There were about 50 people on the bus. Tinha mais ou menos 50 pessoas dentro do ônibus. They were going to work. Eles iam trabalhar. I know the area. Eu conheço a área onde eles estavam. There was a bus driver. Tinha o motorista do ônibus. He was experienced, they said. Diziam que ele tinha muita experiência, But there was a warning mas havia um aviso that he didn't pay any attention que to. ele nem prestou atenção. There was the barrier down. Ali está, a barreira estava descida. There were the red lights flashing. A cancela fechada, as luzes piscando, The bells ringing. os sinos tocando, o alarme tocando. Stop! Pare! A train is coming. O trem está chegando. But this man, Mas esse homem, who was the driver of the bus, que era o motorista do ônibus, we will never know the reason não sabemos, nunca iremos saber a razão, he did not stop. ele não parou. He crashed through that gate Ele bateu naquela cancela and he hit that train in all with all his force e bateu naquele trem com toda a sua força, because he was going fairly fast. porque ele estava indo muito rápido. And that morning, E naquela manhã, about 8:45, mais ou menos às 8h45, when you go to school, o horário que estavam Or indo para a to escola, work. ou para trabalhar, 6 people went into eternity. 6 pessoas foram para a eternidade. They all expected to arrive. Todos eles esperavam chegar no seu destino. I saw a picture of that bus, Eu vi uma foto daquele ônibus, mangled. You wouldn't identify it as a bus. você provavelmente não iria identificar como sendo um ônibus. The whole front was ripped off. Toda a frente foi arrancada. Many people were injured, Muitas pessoas se machucaram, but 6 people went into eternity. mas 6 pessoas foram para a eternidade. A warning. Um aviso. He wouldn't listen. He didn't listen. Ele não ouviu. He ignored the warning, Ignorou o aviso. and there was a tragedy. E houve uma tragédia. So, dear friends, God gives you a warning Assim, meus amigos, Deus dá um aviso, because He loves you. porque Ele te ama. Listen to the warning. Preste atenção no aviso. Accept Christ as your Savior tonight. Aceita Cristo como seu Salvador hoje à noite. I have traveled in many parts of the world, Eu viajo em muitas partes do mundo, but I've never found a person in my life mas nunca encontrei uma pessoa na minha vida who said this: que tenha dito isso. I'm sorry that I accepted Christ as my Savior. Me arrependo de ter aceitado a Cristo como Salvador. Never. Nunca. And I don't expect to ever find one. E espero nunca encontrar uma. There's some that say, I wish I had been saved earlier in my life. Muitos falam, eu gostaria de ter sido salvo antes na minha vida. I'm going to ask a question. What do you lose if you accept Christ as your Savior? Eu vou fazer uma pergunta aqui. O que você perde se você aceitar Cristo como seu Salvador? Because people say, I'm going to lose my friends. Porque muitas pessoas dizem, eu vou perder meus amigos. They won't want my company. Eles não vão querer ficar junto No, comigo. don't worry about that. Não se preocupe com isso. But the Lord says, you'll lose your sins. Mas o Senhor diz, você perderá os seus pecados. That's all you lose when you accept Christ. Isso é tudo que você perde quando você And aceita Cristo. you're glad to be rid of them. E você vai ficar tão contente de estar livre deles. What do you gain? O que você ganha? Eternal life, Vida eterna, forgiveness, de perdão, joy like we have in Samaria here, gozo, como nós tivemos aqui em Samaria. a home in the glory, Um lar na glória. a friend that sticketh closer than a brother, Um irmão que é melhor do que um irmão próximo. Um one that will amigo walk próximo. with you Um que vai andar com você and support you e manter você right to the very end. até o final. What a wonderful Savior. Que Salvador maravilhoso. What a full salvation. Que salvação completa. If there's one who is still without Christ, Se há algum aqui que ainda está sem Cristo, may you have an opened heart que tenha um coração aberto, and opened eyes um olho aberto to see Christ de ver Cristo dying for you, morrendo por você, shedding His blood. derramando seu sangue. The blood of Christ O sangue de Cristo has affected the memory of God. atingiu a mente de Deus. And He says to you, E diz a você, if you're saved, se você é salvo, I will never remember your sins again. não vou me lembrar mais dos seus pecados. For all eternity,
por toda a eternidade. There will never be one word from the Lord Não haverá uma palavra do Senhor that He remembers your sins. que vai fazer você lembrar dos seus pecados. What a Savior we have. Que Salvador nós temos. Maybe we could just sing a short song before we... Ok? Vamos cantar um hino antes de encerrar?